Muito bom dia para todo mundo, hein? Tá começando a semana, tá começando o seu AB1, hoje é segunda-feira, dia 30 de março, então vamos às informações. No AB1 de hoje, a gente vai trazer todos os detalhes sobre um acidente que foi registrado no centro de Caruaru. Nessas imagens é possível ver o momento em que o piloto perdeu o controle da moto e caiu. Isso aconteceu nos Guararapes nesse domingo. Ele está internado em estado grave. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouco. E você vai ver também que um policial civil de 52 anos foi morto a tiros nesse fim de semana em Olinda. Olha as imagens. O policial estava na companhia de uma outra pessoa quando uma outra moto parou. As imagens mostram aí o momento em que o suspeito efetua os disparos e foge depois. O policial, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e os detalhes a gente vai trazer aqui no AB1. Aline Melo, Franklin Portugal, Gessé Acioli e Fábio Gomes estão com a gente ao vivo. Aline vai trazer todos os detalhes sobre as novidades em torno do Disque Denúncia Agreste, pessoal. Esse serviço tão importante vai voltar a funcionar 24 horas por dia. Não é isso, Aline? Bom dia para você. Exatamente, Almir. Muito bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui no AB1. Como você falou, o Disque Denúncia Agreste voltará a ser 24 horas a partir do dia 1º de abril, essa semana já quarta-feira. E o objetivo é justamente ampliar esse funcionamento tanto para vítimas quanto para testemunhas, porque todo mundo, familiares, amigos, vizinhos, não só podem, como devem denunciar. A denúncia é anônima, sigilosa e o primeiro passo para a gente combater a violência contra a mulher. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações para vocês. Perfeitamente, Aline. Franklin vai falar sobre o novo AtesteMed. É um sistema lançado pelo governo federal que pretende viabilizar o acesso a alguns benefícios, como o auxílio por incapacidade temporária, sem a necessidade inicial de perícia presencial. Bom dia para você, Franklin. Muito bom dia para você, Almir. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1. Pois é, a esperança é de que por meio desse aplicativo haja uma dinâmica mais agilizada, né? Porque quem fica nessa condição de afastamento temporário, incapacidade temporária, precisa manter os recebimentos, porque as contas continuam a chegar. Então, é o que se espera, é um dinamismo maior por parte desse aplicativo para uma diminuição nesta fila de espera. A gente vai explicar melhor sobre esse aplicativo daqui a pouquinho aqui no AB1, Almir. Combinado, Franklin. Gessé vai chegar com notícia boa para quem está aí sonhando com uma vaga no mercado de trabalho. Quem sabe chegou o dia de realizar esse desejo em plena segunda-feira, porque tem a Bem Emprego. Não é isso, Gessé? Bom dia. É isso, Almir. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Um ótimo início de semana para todo mundo. E é aquele dia, né, das oportunidades. A gente vai trazer as vagas no mercado de trabalho e também falar sobre como efetuar um bom currículo, né, para poder estar aí garantindo a sua vaga no mercado de trabalho da forma correta, né, sem ali colocar informações erradas. Então tudo isso a gente vai trazer daqui a pouquinho, além das vagas de toda a região, as muitas que tem aqui em Caruaru, várias oportunidades, eu já adianto. Almir. Olha aí, Gessé, é isso. Daqui a pouquinho a gente se fala mais. Fábio vai trazer informações sobre um novo alerta de chuva aqui para a região. Esse é um dos destaques do G1 Caruaru e região, né, Fábio? Bom dia. É isso mesmo, amigo. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1 de segunda-feira. Esse alerta do Instituto Nacional de Meteorologia foi renovado. Ele tem uma nova validade, né, até às 11 horas da noite e 59 minutos de hoje, com possibilidade de renovação. Nesse final de semana a gente já teve alguns municípios que registraram um grande, né, acúmulo de chuvas. Esse alerta do IMET é o alerta amarelo, né, com grau de severidade considerado como perigo potencial, e 35 municípios do interior, tanto da região agreste como também da zona da Mata Sul, foram notificados. Daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes sobre esse assunto e também falando sobre outras matérias que são destaque aqui no G1, Almir. É isso, Fábio Gomes. É isso, turma. Estamos juntos nessa edição. E aqui no AB1 a gente também vai ver como é que foi a estreia da temporada 2026 da Paixão de Cristo em Fazenda Nova. Um grande público foi acompanhar o espetáculo que marca os 100 anos de nascimento de Plínio Pacheco, fundador da Cidade Teatro. A gente vai mostrar tudo nessa edição. E no AB Esporte, Herbert Ramos vai falar sobre os amistosos do Central e do Maguari, de olho na Série D do Brasileirão. Não é isso, Herbert? Bom dia para você.
Olá, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o AB1. O Central entrou em campo em jogo treino preparatório antes da Série D. O Maguari também entrou em campo e a gente vai falar sobre esses jogos envolvendo as equipes da nossa região. Tem também a definição dos grupos da Copa TV Asa Branca de Futsal. Tudo isso no AB Esporte de hoje. Vamos falar sobre esses e outros destaques, Almir. Combinadíssimo, meu caro Herbert. Até daqui a pouquinho. Então, tudo isso e muito mais a partir de agora no seu AB1. Muito bem, 11 horas mais 53 minutos, uma ótima semana para todo mundo e vamos juntos na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e região e pelo Globoplay também. Aqui do lado, ó, tem o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse momento, para a gente começar, porque a previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol, entre nuvens, e que à noite o tempo pode ficar um pouquinho mais fechado, parcialmente nublado. Agora a temperatura está marcando 28 graus e a mínima deve ficar na casa dos 20. E olha, vamos para uma informação muito importante, hein? A partir dessa quarta-feira, agora, primeiro dia do mês de abril, o Disque Denúncia Agreste vai passar a funcionar 24 horas. A Aline Melo tem essas informações para a gente ao vivo, informações muito importantes no campo da segurança pública. Não é isso, Aline? Exatamente, Almir. Boa tarde mais uma vez para você, para todos que nos acompanham. Olha só, acabei de receber a informação que agora será um único Disque Denúncia para todo o estado de Pernambuco, funcionando 24 horas. Para ter mais informações sobre isso, eu estou aqui com Janeilda Rodrigues, que é coordenadora do Disque Denúncia aqui no Agreste. Primeiro, Janeilda, o que muda na prática com essa ampliação 24 horas? Boa tarde. Agora, nós ampliamos o horário de funcionamento com essa parceria com o governo do estado. Deixamos de funcionar somente em horário comercial para atender a população de forma ininterrupta, de domingo a domingo. Então, o horário que for mais conveniente para que a denúncia seja feita, o Disque Denúncia vai estar aberto para ouvir e registrar todas as demandas da sociedade pernambucana. E é super simples ter acesso a esse canal. Como é que funciona? Como é que o pessoal pode recorrer a esse Disque Denúncia? Isso, super fácil. Nós continuamos com o mesmo número, né? É importante que nós temos mais de 20 anos de funcionamento. Nosso número já está bem fixo na cabeça da população. O DDD é 81 3719 4545 e atendemos também pelo WhatsApp, o DDD também 81 982564545. Se as pessoas quiserem ter mais informações acerca do serviço, também podem acessar o nosso site, é o disquedenunciape.com.br. E também é possível para o WhatsApp? Isso, justamente. Também o WhatsApp funcionando 24 horas e lá no site também vão ter links que remetem o denunciante, aquele que queira denunciar, para os nossos meios oficiais de captação de denúncia. E como é que vai funcionar essa divisão com relação a todo o estado de Pernambuco? O daqui atende todo o estado? Como é que funciona isso? Isso, na realidade, nós só temos uma central funcionando hoje, né? Em 2015, nós tínhamos duas centrais, uma que funcionava em Recife, para a região metropolitana, e a daqui que funcionava para o Agreste. Com o fechamento do Disque lá de Recife, né? Então, aqui no Agreste a gente passou a recepcionar todas as informações. E agora, mais fortalecidos, né, com essa parceria, a gente torna a receber todas as denúncias do estado pernambucano, daqui mesmo, né? E fazer os devidos encaminhamentos, como eu já disse, em horário ininterrupto. Então, o canal permanece o mesmo, a confiança da população também permanece a mesma e nós vamos estar operando 24 horas para deixar todo o estado de Pernambuco acobertado. Perfeito, muito obrigada por suas informações, ampliação importantíssima e reforçando aqui para vocês o número para ter acesso ao Disque Denúncia, que é o 81 37 19 45 45 e também por WhatsApp, que é o 81 982 56 4545. Almir, volto com você. Aline, muito obrigado por essas informações, sem dúvida uma informação muito importante no campo da segurança pública, uma informação fundamental para nós, cidadãos, cidadãs, enfim, para contar com esse serviço de volta a essa extensão de funcionamento 24 horas por dia. Muito obrigado, viu, Aline?
Agora a gente vai conferir os destaques do G1. Fábio Gomes está chegando ao vivo, direto da redação, com mais um alerta de chuva aqui para o interior. É isso, Fábio? Boa tarde para você. É isso mesmo, amigo. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1. A gente tem uma renovação no alerta de chuvas, a gente já vem falando sobre ele durante o final de semana aqui no G1 e ele foi renovado mais uma vez. Esse alerta foi feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia. No final de semana, a gente já registrou fortes chuvas em algumas cidades aqui do interior de Pernambuco, cidades da região agreste, e dessa vez 35 municípios, tanto do agreste como também da zona da Mata Sul de Pernambuco, foram notificados. Esse alerta é o alerta amarelo, ele é para acumulado de chuvas com grau de severidade considerado como perigo potencial e ele tem validade até às 11 horas da noite e 59 minutos de hoje, com possibilidade de renovação. Com esse alerta, o IMET alerta que a chuva pode ficar entre 20 a 30 mm por hora ou chegar a 50 mm por dia. Existe ainda o baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em algumas cidades citadas. Municípios como Águas Belas, Angelim, Buíque, Canhotinho, Catende, Cortês, Garanhuns, Jaqueira e Palmares foram notificados. A lista completa desses municípios pode ser conferida acessando o G1, apontando a câmera do celular para o QR Code aqui na tela, e dentro da nossa reportagem nós também temos algumas orientações repassadas pela Defesa Civil, que são evitar enfrentar o mau tempo, evitar utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada no momento das fortes chuvas e, em casos mais sérios, entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou ligar para o Corpo de Bombeiros através do telefone 193, Almir. Muito bem, Fábio. Por isso que é importantíssimo acessar sempre o nosso portal. E estou vendo que no G1, para a gente mudar de assunto, tem informações também sobre o São João de Arco Verde. Tem sim, Almir. A gente já está nessa nossa maratona aqui de cobrir o São João, né, no interior de Pernambuco. Nós já temos nossa página especial falando exclusivamente sobre São João aqui no estado de Pernambuco e nós temos uma novidade que foi o lançamento do São João de Arco Verde 2026. Esse lançamento aconteceu no final de semana, reuniu diversas autoridades, né, do estado de Pernambuco. O São João de Arco Verde, ele vai contar com 16 dias de festa, né, 16 dias corridos, diversas atrações, diversos polos, e a gente preparou inclusive uma arte, né, com as principais atrações que foram anunciadas. Entre elas, nós temos o cantor Wesley Safadão, o cantor Zé Vaqueiro, Natanzinho Lima, João Gomes, Priscila Senna, Felipe Amorim, Lipe Lucena, Vitor Fernandes, Matheus e Cauã e diversos outros. Essa lista completa pode ser conferida acessando o nosso portal, o G1 Caruaru e Região. Almir. Muito bem, Fábio. Agora a gente vai falar sobre concursos e seleções aqui em Pernambuco. Lembrando que daqui a pouquinho tem o AB1 para a gente falar sobre mercado de trabalho, mas tem essas informações aqui no G1. E os salários são bons, não é isso, Fábio? Exatamente, Almir. Salários que podem ultrapassar os R$5.000. É um salário muito atrativo, né? Diversos concurseiros que acompanham a gente buscam essas matérias que a gente faz aqui no G1 em busca de melhor estabilidade, melhor salário, né? Uma maior segurança na vida profissional. E a gente tem que o estado de Pernambuco conta com mais de 800 vagas, 800 oportunidades em seleções simplificadas e também em concursos públicos que estão espalhados em todo o estado. Um deles é para a Secretaria de Educação de Olinda. A gente preparou também uma arte mostrando o quadro completo de oportunidades aqui no estado de Pernambuco. Toda segunda-feira a gente atualiza essa reportagem aqui no G1 e em Olinda existem 600 oportunidades, 600 vagas de nível médio com salários de até R$1.600, inscrições que seguem até o dia 6 de abril. Na Prefeitura de Cumaru, aqui no Agreste Pernambucano, tem 53 vagas para nível fundamental, médio e superior. A Prefeitura de Cumaru, né, tem um certame que oferta o melhor salário até o momento, né? O salário chega a mais de R$5.000. As inscrições seguem até o dia 16 de abril. E temos também oportunidade na Prefeitura de Pedra. São 170 vagas de níveis fundamental, médio e superior com salário de R$2.000. Inscrições até o dia 27 de abril. E na Prefeitura de Capoeiras tem 54 vagas de nível médio para agente comunitário de saúde, salários que ultrapassam os R$3.000, inscrições que seguem até o dia 30 de abril. Acessando a nossa reportagem aqui no G1, a gente disponibiliza também o edital de cada um desses concursos para que os interessados possam se preparar da melhor forma possível, Almir. É isso, Fábio. É sempre bom a gente falar sobre concursos, seleções, enfim, oportunidades, né, de uma maneira geral para as pessoas que pensam no que você falou agora há pouco, né? Um bom salário, estabilidade, enfim, essa segurança é muito importante. Daqui a pouquinho a gente vai seguir falando ali sobre o mercado de trabalho, porque tem o AB Emprego. Muito obrigado, então, pelas informações de hoje, viu, Fábio? Bom trabalho para você e até amanhã. Valeu, Almir. Bom trabalho para você também. Até amanhã e uma excelente semana para todo mundo que está acompanhando a gente, meu amigo. Valeu, meu amigo. Agora é 12:02. Vamos saber quais são as demandas de hoje nas comunidades? Vamos sim, porque no bairro Indianópolis, aqui em Caruaru, tem os problemas enfrentados pelos moradores. Esgoto estourado no meio da rua e lixo acumulado também. Vamos dar uma olhada.
um lado do bairro Indianópolis que precisa de melhorias. Enquanto a Avenida Berna recebeu calçamento recentemente, a Rua Genebra continua assim, olha, de mal a pior, com esgoto e sem pavimentação. Como se vê, as condições da rua são terríveis. Ela é quase intransitável para veículos. A Rua Genebra, do jeito que está, não é apenas um transtorno para os moradores daqui. Quem passa também percebe. O pior possível, né? Porque, principalmente para quem mora aqui, a saúde, né? Você está respirando isso aí, né? Nada bom. Vamos ver esse mau cheiro terrível. Só nesse ponto não, tem outros pontos com essa situação, né? É necessário observar isso melhor. O lixo também toma conta. Já imaginou? Lixo e esgoto, uma combinação verdadeiramente cruel. Pelo menos com relação à parte do lixo, tem a questão da má educação de quem mora por aqui e que deposita os resíduos na Rua Genebra. Em resumo, se o problema do esgoto for corrigido, o lixo começar a ser colocado em local correto e o calçamento for feito, os moradores da Rua Genebra também ficarão felizes, assim como estão os vizinhos da Avenida Berna. Pois é, e quando tem essa questão da vizinhança, né, uma rua toda pavimentada, tudo certinho e bem pertinho dali, uma rua nessa situação, é claro que o morador fica insatisfeito, claro. Então vamos às respostas. A Compesa disse que não havia solicitação para esse serviço aí nos canais oficiais e que a partir dessas informações aqui do AB1, uma equipe vai ao local para resolver a situação. A gente também procurou a Prefeitura de Caruaru para falar sobre os outros problemas que a gente viu na reportagem, mas até o momento a gente não recebeu um retorno. O espaço segue aberto aqui no AB1 porque os moradores precisam dessas respostas e, claro, também precisam ter mais consciência em relação ao descarte do lixo, como a gente viu ali no registro, né, no flagrante. Claro que tem morador que faz tudo certinho, coloca ali no dia que o caminhão vai passar, mas tem gente que coloca qualquer dia, qualquer hora, e isso piora o cenário. É preciso consciência cidadã também, não é, pessoal? A gente vai seguir aguardando as respostas aqui para trazer para os moradores, hein? Vamos para o Momento WhatsApp, porque no bairro Luiz Gonzaga tem reclamação dos moradores sobre uma tubulação do saneamento que entupiu e depois estourou por lá. A dona Rosineide Andrade mandou um vídeo para a gente e a gente vai ver agora. No dia 1º de março, deu uma chuva muito forte que arrastou a areia dessas construções que tem aqui na rua e entupiu o saneamento. Daqui da minha casa, da casa do vizinho, de uma casa antes, na verdade, até o final da rua, está tudo entupido. E já fui várias vezes na Compesa. No dia 1º mesmo, a Compesa foi acionada para vir fazer esse desentupimento, mas não vieram. Fui várias vezes e aí no dia 23 eles vieram, não olharam o local, não olharam o número de protocolo, o número de casa, nada. O primeiro buraco aberto que viram já ajeitaram, enfim, é esse que está com os galhos secos aqui na ponta da rua, mas o meu serviço ainda está por fazer, minha casa não tem como usar a água, a cisterna está cheia, mas sem utilidade, porque a gente não consegue usar, não tem para onde escorrer a água que usamos aqui em casa, enfim, é necessário, nós precisamos que a Compesa venha fazer a parte dela, porque a nossa de pagar as contas que estão todas em dia, a gente faz. Olha aí a reclamação da dona Rosineide, coberta de razão, não é? Ela relatou tudo direitinho, todos os detalhes, mostrou pra gente aí os problemas, como a gente está vendo nesse vídeo. E sobre essa situação, a gente também foi em busca de uma resposta da Compesa. Eles disseram, dona Rosineide, que não havia solicitação para esse serviço nos canais oficiais da Compesa. Diferente do que a dona Rosineide acabou de dizer, não é? Mas que depois dessas informações, repassadas pela produção do AB1, uma equipe da Compesa vai ao local para tomar as providências necessárias. Então, vamos ficar de olho, dona Rosineide, vamos aguardar esse conserto. Vamos aqui também ter o maior prazer de mostrar tudo consertado assim que a equipe for aí para resolver essa situação. A gente está aqui para isso. E você pode e deve participar do Momento WhatsApp. Grava um vídeo e manda para a gente pelo 991988212. E amanhã, pessoal, tem mais cobrança por aqui. O Minha Comunidade dessa terça-feira vai cobrar a entrega do Complexo de Polícia Científica aqui de Caruaru. Dá só uma olhada. Uma obra com 15 anos de iniciada, milhões de reais investidos, atrasos e paralisações. O Complexo da Polícia Científica de Caruaru é uma das obras mais esperadas pela população de toda uma região. Nossa equipe volta pela 10ª vez ao local para saber se a obra foi concluída
e se os serviços já iniciaram. É nesta terça-feira, no Minha Comunidade, no AB1. Então, 12h08, agora está na hora de conferir o AB Emprego de hoje. A gente começa essa semana com muitas oportunidades, hein? São mais de 700 em todo o estado. Gessé Acioli vai trazer as oportunidades da nossa região agora. Boa tarde para você, Gessé. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Como prometido, hoje é um dia de boas notícias para quem está aí em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Como você bem trouxe, são inúmeras vagas, né, em todo o estado, mas a gente chega trazendo, nesse primeiro momento, as vagas aqui de Caruaru. Você confere agora quais são as oportunidades para hoje. Em Caruaru, são 24 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 3 vagas para ajudante de eletricista, 2 para ajudante de serralheiro, 6 vagas para atendente de lojas, 5 para auxiliar de cozinha, 2 para auxiliar de escritório, 23 vagas para auxiliar de linha de produção, 3 vagas para confeiteiro, 5 vagas para copeiro de hospital, 11 vagas para cozinheiro, 2 vagas para eletricista, 4 para embalador, 23 para encanador, 7 para estoquista, 4 vagas para fiscal de ônibus, 4 também para garçom, 2 vagas para instalador de painéis, 2 também para líder de produção no acabamento de chapas e metais, 6 vagas para operador de caixa, 3 para operador de máquinas de construção civil e mineração, 2 vagas para operador de motosserra, 2 também para operador de ponte rolante, 3 vagas para pedreiro, 3 para repositor de mercadorias, 5 para servente de obras, 2 para técnico de refrigeração e 3 vagas para vendedor pracista. Pois é, tá aí as vagas aqui de Caruaru, e para você que é de Caruaru é só se dirigir à Casa do Trabalhador, aqui na rua Floriano Peixoto, 147. A Casa do Trabalhador funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Se dirige até aqui, o pessoal vai atender, vai direcionar inclusive você para aquela vaga específica, entender também, né, o seu potencial de mercado para poder inserir você nessas vagas disponíveis aqui para Caruaru. Mas a gente lembra que aqui em Caruaru tem essa quantidade de vagas, mas outras cidades também se destacam aí com inúmeras vagas. A gente começa por Arco Verde, Portal do Sertão, com uma vaga para motorista entregador e uma vaga para vendedor interno. Tem vaga em Belo Jardim para estoquista. Na cidade de Bezerros tem 9 vagas para pedreiro, 10 para servente de obras e 6 vagas para vendedor pracista. Na cidade de Garanhuns, 2 vagas para almoxarife, 2 para consultor de vendas, 4 para vendedor de porta a porta. Já na cidade de Palmares, tem 80 vagas para motorista de caminhão, 5 para operador de caixa, 20 vagas para operador de colheitadeira, 6 vagas para operador de tratores, 4 para servente de obras e 4 para trabalhador rural. Na cidade de Pesqueira, são 4 vagas para armador de estruturas de concreto, 2 para bombeiro hidráulico, 3 vagas para carpinteiro, 2 para eletricista e 8 vagas para pedreiro, e outras 20 vagas para servente de obras. Em Santa Cruz do Capibaribe, tem 12 vagas para varredor de rua. Na cidade de Serra Talhada, tem 2 vagas para administrador de marketing, 8 para administrador de redes, 2 vagas para assistente administrativo e 3 vagas para auxiliar de linha de produção, além de 2 para camareira de hotel, 2 para encanador e 4 vagas para vendedor interno. A gente lembra que para mais informações é só acessar o site cedep.pe.gov.br ou se dirigir à agência do trabalho ou à casa do trabalhador mais próxima de você. Almir. Boa, Gessé. Muito bem, muito bem. A gente vai seguindo aqui com o AB Emprego, porque para conquistar uma oportunidade no mercado de trabalho, pessoal, é fundamental informar assim, de forma clara, as principais competências e a formação devidamente atualizada, de forma verdadeira. Por quê? Porque se as informações forem falsas, lá no currículo, por exemplo, tudo pode estar perdido. Não é assim, Gessé? Pois é, Almir, a gente sabe que o currículo é a porta de entrada, né, para aquela vaga de trabalho, e se a gente acaba colocando informações incorretas, isso pode ser prejudicial. Por isso, a gente convidou aqui
o Francisco Sarinho, que é mestre em gestão empresarial e vai nos ajudar a compreender o que é que a gente deve fazer e o que não deve fazer na hora da construção do currículo. Nesse caso específico, de mentir no currículo para garantir aquela vaga, dizer que sabe fazer alguma coisa que não sabe, pode ser prejudicial, né, Francisco? Boa tarde. Boa tarde, Almir, boa tarde a todos. É muito prejudicial, porque uma das primeiras etapas do processo seletivo que as empresas fazem é analisar o currículo, e aquele currículo deve representar o histórico daquele candidato. À medida que se mente, seja colocando alguma experiência, alguma formação que não exista, né, facilmente hoje as empresas conseguem identificar. Né? Basta a empresa ela refinar um pouco mais ou fazer perguntas mais aprofundadas sobre aquele determinado tema, que aí o candidato que não está falando a verdade vai entrar em contradição. Né? Até mesmo entrando em contato com outras empresas, geralmente as empresas fazem isso. Né? Ou até mesmo um teste prático, ali durante mesmo o processo seletivo. E aí aquela verdade virá à tona. Esse é um ponto importante que você coloca de outras empresas, porque, por exemplo, tem empresas terceirizadas agora que prestam serviços à empregadora que vão fazer essa triagem, né? Exato. Não existe hoje um padrão referente à construção do processo seletivo desse planejamento das empresas, mas existem consultorias que terceirizam esse trabalho para várias empresas, né, que está ampliando realmente, como você bem disse, e consegue identificar com mais facilidade ainda, né, já pela expertise e pela experiência, quem está mentindo ou não no currículo. Então é importante evitar, até porque vai ferir um dos principais princípios que alicerçam a relação de trabalho e de emprego, né, que é a questão da honestidade, a questão da ética profissional, e depois que essa imagem ela é prejudicada desse profissional, para reconstruir vai realmente levar um bom tempo. Então é importante prezar pela honestidade, se não tem experiência, assumir que não tem e destacar principalmente a questão da disponibilidade, do interesse, como também a abertura e disponibilidade de aprender algo novo. Aprender algo novo para crescer como profissional e contribuir também no crescimento, no desenvolvimento da empresa a qual ele vai fazer parte. Francisco, muito obrigado pelas informações de hoje, né? Francisco Sarinho, que é mestre em gestão empresarial e nos ajudou nessa situação em que muitas das pessoas colocam ali uma informação a mais, né? Uma experiência que não existe, mas fica claro, é melhor falar a verdade em tudo, mas nesse caso específico é melhor falar a verdade sempre, porque na hora de fazer qualquer tipo de serviço, de qualquer atividade dentro da empresa, você vai ser verdadeiro e aí não vai se prejudicar. Nesse caso, é melhor dizer que está disposto a aprender. Com certeza, as empresas vão receber melhor essa informação. Almir? Aliás, é muito bonito dizer que está disposto a aprender. A gente nunca sabe de tudo, né, Gessé? Está com o coração aberto e aprender sempre. Valeu, obrigado pelas informações e bom trabalho para você. E olha, pessoal, tem mudanças importantes para quem busca o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, lembra? O Ministério da Previdência Social e o INSS lançaram o novo AtestMed. É um sistema que permite conceder o benefício com análise digital de atestado, sem perícia presencial em muitos casos. Então, Franklin, em Portugal, vai explicar tudo para a gente agora. Não é isso, Franklin? Boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Almir. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AB1, tendo como base, né, como o formato da plataforma foi pensado, como o funcionamento dela foi planejado. Então, se imagina um maior dinamismo em meio a esses atendimentos. Quem dará mais detalhes para a gente agora é o advogado previdenciário Raul Rodrigues, participando do ABU aqui com a gente. Boa tarde, primeiramente, Raul. Como é esse funcionamento que promete mais dinamismo? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos. Bem, é isso mesmo. A plataforma AtestMed ela foi criada desde 2023, ali num cenário em que existia uma fila gigantesca, né, pós-pandêmica aí. Então existia esse acúmulo de atendimentos a serem realizados pelos peritos médicos. Então foi criado desde esse tempo e com isso sim veio ali com o objetivo de diminuir essa fila e dar uma maior celeridade na análise desses requerimentos, né? Então com a apresentação do laudo médico e caso seja necessário, é até interessante para o segurado a apresentação de exames complementares, é ali encaminhado para um perito que ele possa ali de forma virtual fazer essa análise e conceder o benefício ou não, né? Lembrando que antes do AtestMed não é que não existia análise documental, se existia sim, que foi já exatamente criado no período da pandemia, mas desde 2023 é que foi assim criada essa plataforma, né, e regulamentado todo esse tipo de análise.
Se for concedido o benefício por até 90 dias, é isso? Isso mesmo. Aí, desde o tempo que foi criado, sempre houve essas oscilações de tempo que seria concedido esse benefício. Já foi 120 dias, 90 dias, 60. Então, houve uma diminuição e aumento do período concedido de acordo com o tamanho da fila. Atualmente, com essa nova alteração, é que agora o benefício pode ser concedido pelo prazo máximo de 90 dias. Se o benefício for negado já nessa etapa aí virtual do ateste médico. Isso. Não é incomum que o benefício seja cessado, aliás, nem seja concedido nesse período, né? Então, assim, caso seja indeferido seu benefício, na verdade o que vai acontecer é que o perito ele vai lhe convocar para fazer uma perícia presencial, porque só com o laudo médico não foi conseguido identificar ali a sua incapacidade. Então, ele vai pedir para você, segurado, realizar o agendamento de uma perícia presencial, que aí sim vai ser colocado na fila ali, que ainda hoje é extensa, mas como você mesmo falou, o ateste médico vem ali para dar uma diminuição nessa fila, e com isso fazer uma perícia presencial e levar todos esses exames e laudos complementares para ser ali analisada a sua incapacidade ou não para o trabalho. Muito obrigado pela participação do advogado previdenciário Raul Rodrigues aqui com a gente. E eu volto com outro assunto já, Almir. Tá combinado, viu, Franklin? Obrigado por essas informações, muito obrigado ao advogado também. Até daqui a pouquinho. Agora a gente vai para o intervalo e em instantes vamos falar sobre um caso de latrocínio, pessoal, que foi registrado em Olinda. Olha aí as imagens, a vítima foi um policial civil. Todos os detalhes daqui a pouco no seu AB1, agora é 12h, 19 minutos. AB1 de volta nessa segundona, 12h, 20 minutos, e a gente vai dar uma olhadinha no trânsito agora, nessas imagens ao vivo do centro da cidade, na conexão dele com o bairro Divinópolis e o Maurício de Nassau, por exemplo, porque essa é a rua Armando da Fonte. Armando da Fonte, aí está aparecendo Armando a Fonte, mas o nome é Rua Armando da Fonte. E a gente percebe os veículos ali naquela retenção, ó, muitos veículos, sinal fechado, alguns pedestres por ali. Nessa segunda-feira ensolarada, como a gente pode perceber nessas imagens. E olha, um homem ficou gravemente ferido após um acidente que aconteceu ontem no centro de Caruaru, hein? Dá só uma olhada nas imagens. O acidente aconteceu na Rua dos Guararapes, ó. As imagens mostram quando a motocicleta derrapa, bate no meio-fio e vai parar do outro lado da rua. No mesmo vídeo aparece o piloto da moto desacordado no chão. Segundo o SAMU, a vítima é um jovem de 20 anos. Ele sofreu um trauma no tórax considerado grave e 2 perfurações laterais. Ele foi encaminhado em estado grave para a sala vermelha do Hospital Regional do Agreste. E o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais está investigando a morte de um policial civil em Olinda. Fábio Fernando Souza teria sido vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Veja. As imagens da câmera de segurança mostram o momento do crime. É possível ver quando 2 homens chegam numa moto. Um deles é o policial civil Fábio Fernando Souza, da Câmara, de 52 anos. O outro é um amigo dele, que não foi identificado. Eles estacionam o veículo. Outra dupla chega numa segunda motocicleta que para em frente às vítimas. O homem que estava na garupa desce atirando. Fernando e o amigo caem no chão. O homem que atirou sobe de volta na moto e foge. Os 2 caídos no chão ainda conseguem se levantar. E um deles corre para pedir socorro na vizinhança. Muita violência, não é, pessoal? O enterro de Fábio Fernando foi realizado ontem, em Olinda. E agora a gente fala sobre saúde. Como a gente sabe, nesse período da Semana Santa, a movimentação turística aumenta e muito na região e faz crescer também a demanda na rede pública de saúde, devido a acidentes de trânsito e atendimentos de urgência. Por isso, o EMOP reforça os pedidos de doação nessa época. A Aline Mello está voltando ao vivo e tem as informações para a gente. Não é isso, Aline? Exatamente, Almir. A gente sabe que existe essa necessidade o ano inteiro, mas tem aquelas épocas do ano que a necessidade é ainda maior, a demanda é maior. E para entender mais sobre isso, eu estou aqui com a assistente social Gisele Munique, que tem os detalhes para a gente. Gisele, boa tarde para você. Primeiro, sempre bom reforçar quais são os critérios para poder doar sangue. Boa tarde. Os critérios para doação de sangue, né, eu costumo dizer que
a pessoa ela é candidata à doação de sangue. Todas as vezes que ela vem doar, ela é candidata à doação de sangue. Precisa ter entre 16 e 69 anos. O doador ele doa até os 69 anos, desde que ele tenha feito uma doação até os 60 anos de idade. Precisa estar bem de saúde, dormir bem, né? Estar alimentado. Ele não deve vir doar em hipótese alguma em jejum, estar alimentado, não ter tido sintomas gripais nos últimos 15 dias, se fez alguma tatuagem, no mínimo após um ano, né, a tatuagem, não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas e, se for fumante, 2 horas antes da doação, não fazer uso do cigarro. E atualmente, Gisele, como é que está a situação dos bancos de sangue aqui no EMOP? Tem algum tipo sanguíneo que está em estado mais crítico? O nosso estoque ele está estável para os tipos positivos. Porém, O negativo, AB negativo e o B negativo, a gente está com estoque baixo. E aí a gente aproveita para reforçar, né, e fazer aí o convite para quem é doador, está em tempo de doar, e para quem tem o interesse de doar, né, vir se candidatar à doação de sangue, para a gente reforçar aí e abastecer os nossos estoques. Precisa fazer algum agendamento? É só chegar aqui com documento com foto? Como é que funciona para se tornar um doador? Não precisa agendar. A gente funciona das 7h30 às 17 horas. Não tem intervalo para almoço. E o candidato ele precisa estar, como eu disse, alimentado, estar bem de saúde e vir portando um documento oficial com foto. Caso ele seja menor, né, de idade, ele deve, a partir dos 16, ele deve vir acompanhado de um dos responsáveis para autorizar a doação. Ok, muito obrigada por suas informações. Pessoal, se você em casa se encaixa nos critérios, não deixe de fazer a sua parte. É muito importante para a gente estar aqui ajudando. Uma única doação de sangue pode salvar até 4 pessoas. Então é extremamente fundamental cada um fazer o que pode, como pode, e assim ajudar todo mundo aqui na região. Almir, volto com você. Muito bem, Aline, perfeitamente. Solidariedade e consciência sempre, não é não? Obrigado pelas informações. E agora vamos até o Agreste Meridional para ver como é que está o tempo lá em Garanhuns, a cidade das flores. Por lá, o dia deve ser de sol com muitas nuvens, é do jeitinho que a gente está vendo agora. E tem possibilidade de chuvas isoladas à tarde e à noite também. A temperatura nesse momento está marcando 28 graus e a mínima deve ficar em torno dos 20, hoje, segunda-feira, lá em Garanhuns. E a seguir no AB1, a gente vai mostrar como foi o Domingo de Ramos em Poção, aqui no Agreste. Olha que imagem bonita. Milhares de pessoas participaram da missa de Ramos. A gente volta já, 12h, 26 minutos agora. E o seu AB1 voltou, agora 12h, 28 minutos. Vamos ver um pouquinho mais do trânsito nessa segunda-feira. Essa câmera está ali na Avenida Agamenon Magalhães, olhando para a Avenida Oswaldo Cruz nesse instante. Ó. Olha que movimento aí, tá vendo? É bem pertinho do EMOP, inclusive, onde a Aline estava agora há pouco. A gente está vendo a movimentação dos veículos, os pedestres ali direitinho na faixa. E esse é o retrato desse instante, nessa conexão do centro da cidade com o bairro Maurício de Nassau. É isso, imagens ao vivo para a gente conferir. E vamos para o AB Esporte, porque está chegando a Copa TV Asa Branca de Futsal e os grupos já estão definidos para essa competição. Não é isso? Herbert Ramos, seja bem-vindo e uma boa tarde para você. Olá, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no AB1. Estou de volta no AB1 com o AB Esporte e o Congresso Técnico que aconteceu na última sexta-feira estabeleceu as 4 chaves da Copa TV Asa Branca de Futsal. Então, simbora conferir com a gente em uma arte quais são as equipes participantes dessa edição. Olha só, no Grupo A, já definidos os grupos, separados 4 chaves de 4 times cada. Grupo A tem Águas Belas, Lagedo, Barra FC de Brejo da Madre de Deus, atual campeão, Independente de Caruaru. No grupo B tem LDCI Futsal de Ibimirim, Toritama, Bonito e Palmares. A chave C tem o Carauatã, Pais e Filhos, Catende, João de Deda e Caruaru. Grupo D tem Brejo da Madre de Deus, Sertânia, Agrestina e Galorote de São Bento do Una. 16 equipes que vão em busca do título e a gente vai falar muito dessa competição por aqui, Almir. Isso mesmo, a gente vai acompanhar e mostrar tudo. E se a bola ainda vai rolar na Copa TV Asa Branca de Futsal, tem uma galera que mandou ver nas quadras, inclusive com o título aqui para a capital do Agreste. Conte tudo sobre essa conquista, Herbert.
Almir, ontem tivemos mais uma etapa da Copa Agreste de voleibol e com protagonismo de alguns atletas caruaruenses. Essa etapa aconteceu na cidade de Agrestina e teve como campeão da categoria masculino adulto série prata o J6 Vôlei aqui da capital do Agreste. Na final, vitória dos caruaruenses por 2-0 sobre o time do Santa Cruz. Já na série ouro, Caruaru ficou com o vice, através da equipe do Mandacaru, que acabou sendo superada pelo Titãs Vôlei, lá de Garanhuns, também aqui da nossa região. Ou seja, vôlei em alta aqui no interior e os times caruaruenses representando bem demais a capital do Agreste. Parabéns ao J6 Vôlei, parabéns ao Mandacaru, que foi vice, parabéns também ao Titãs Vôlei de Garanhuns. A gente vai seguir acompanhando toda essa turma nas próximas competições, Almir. É isso aí, que barato, hein? E por falar em título, uma feira aqui da nossa região fez bonito em uma competição muito importante, hein, Herbert? É isso aí, Almir. O fisiculturista Vitor Chaves, natural de Garanhuns, conquistou no último sábado o troféu da categoria Men's Physique no Arnold UK, um dos principais campeonatos da modalidade. Vitor Chaves chegou ao evento vindo de um vice-campeonato no Arnold, Ohio, o segundo principal torneio da modalidade, no início de março. Na ocasião, ele tinha sido superado pelo estadunidense Brandon Hendrickson, 3 vezes Mr. Olímpia e que não participou da disputa deste final de semana. Após confirmar o favoritismo no evento, pernambucano Vitor Chaves vê agora a conquista aumentar o prestígio dele para tentar surpreender no Olímpia, o principal campeonato do fisiculturismo mundial. Um dos principais destaques do fisiculturismo é aqui da nossa terra e fez bonito mais uma vez. Parabéns ao Vitor, a gente vai seguir acompanhando essa fera, Almir. Legal demais, hein? Legal demais. Grande Vitor, parabéns. Agora vamos para os gramados, porque também teve equipe aqui da região fazendo aquele último teste antes do início da Série D do Brasileirão, né, Herbert? É isso aí, Almir. Central e Maguari entraram em campo nesse final de semana e fizeram ali o último teste, o último amistoso, antes do início da 4ª divisão. Tivemos o Central ganhando por 5-0 do Internacional do Recife, uma equipe amadora. O Central precisava ganhar, precisava mostrar um bom futebol e ganhou por 5-0. O Maguari empatou com o Serra Branca em 1-1. Nós temos os gols desse jogo, Maguari e Serra Branca. O gol do Maguari marcado pelo Júlio César, camisa 10, olha só que chutaço de fora da área, abrindo o placar no Arthur Tavares. E o Marquinhos do Serra Branca vai empatar o jogo 1-1, o jogo lá no Arthur Tavares, de duas equipes que vão disputar a Série D. Voltando aqui para o amistoso do Central, a gente falou que o Central goleou, né? 5-0. Esse jogo foi disputado no Veracruz e o treinador da Patativa, Leandro Senna, falou após essa goleada e esse último teste do Central antes da estreia na Série D. Vamos conferir? Mais uma vez, né, um grande trabalho aí, né, dos jogadores, né, fazendo esse jogo treino contra o Internacional. Acho que a gente já mostrou uma evolução de uma semana para outra, né, para dar ritmo, dar rodagem, né, minutagem para alguns que estavam precisando. Então foi muito importante esse jogo treino. E agora, né, começar a preparar a semana para a nossa estreia no Campeonato Brasileiro da Série D 2026. Né, uma partida fora de casa, frente ao Laguna. Né, é importante começar bem a competição, né, que vai ser tiro curto. É isso aí, amistoso é amistoso, a gente sabe, né? Teve aquela derrota na partida anterior, não é? Contra o 13 e tudo mais. Ok, amistoso, venceu essa, placar bacana. Ok, amistoso, né? Quando a bola rolar para valer, a gente vai ver, mas é importante saber que os amistosos fazem parte do trabalho como um todo, né, Herbert? É um momento de preparação e o Central tinha perdido para o 13 por 2-0 na semana passada, consegue agora uma goleada e isso vai dar confiança para o elenco poder trabalhar e chegar forte na Série D. A gente vai acompanhar a preparação do Central, do Maguari, das equipes pernambucanas e também trazer muita novidade lá no nosso portal GE Caruaru e Região, cobertura completa. Fica o convite para todo mundo acessar. Vou ficando por aqui, Almir. Até a próxima. Aquele abraço para você, Herbert. Valeu! Agora a gente vai ver como é que foi esse Domingo de Ramos em Poção aqui no Agreste. Uma tradição da Semana Santa que atrai milhares de fiéis. Veja na reportagem de Leonardo Costa. Logo nas primeiras horas do dia, os fiéis começaram a subir o cruzeiro de Poção com ramos nas mãos. A caminhada foi marcada por oração, cânticos e muita devoção. Teve gente que veio de longe para viver esse momento. Dona Maria Quitéria enfrentou 1 hora de estrada. Já Dona Maria do Socorro, mais de 2. É muito bom para mim, muito
dá muita felicidade pra gente. E muita fé em Deus, né? Que a gente está nesse momento muito maravilhoso. Todo ano nós estamos aqui, viu? O que é que significa para a senhora essa procissão? Tudo na vida, viu? É Jesus Cristo na nossa vida, viu? Após a bênção dos ramos em frente ao cruzeiro, quase 50 mil pessoas vindas de várias partes do Nordeste seguiram em procissão até a Igreja Matriz. A Romaria de Domingo de Ramos é considerada a primeira do ano no Norte e Nordeste e relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É um gesto bonito, um momento muito forte de fé, de devoção da nossa gente. Hoje veio muita gente, mais gente do que ano passado, então enche nosso coração de alegria. Depois da procissão, a missa campal marca o ponto alto da celebração, quando milhares de vozes se unem em um só propósito, transformando esse momento em uma das maiores expressões de devoção do Agreste. Além da fé, a tradição também movimenta a cidade. A feira de Domingo de Ramos reúne culinária regional, artesanato e a renda renascença, um dos principais símbolos culturais de Poção. E para mim, Renascença é o nosso ouro branco. Sem contar que esses estandes aqui, que a prefeitura nos proporcionou, é uma oportunidade muito boa para a gente mostrar os nossos nossos visitantes, romeiros, que vêm de vários estados. Ultrapassamos mais de um ano a quantidade de público na nossa cidade, né? A terrinha com pessoas de Ceará, de todos os lugares de Pernambuco e de outros estados. E para encerrar o fim de semana que marca o início da Semana Santa, os fiéis participaram de momentos de louvor e adoração conduzidos pelo padre Diego Silva. Uma celebração de fé que emociona e mantém viva a tradição ano após ano. Para nós é um momento de muita alegria, é um momento de muita emoção e é um momento de muita fé, onde nós vamos cantar, louvar ao Senhor por este povo santo que veio para esse Domingo de Ramos, iniciando esta linda Semana Santa de fé, de oração, de devoção na presença do Senhor, que passará pela paixão, morte, e celebraremos com alegria a ressurreição. E por falar em fé, a seguir a gente vai mostrar como foi a abertura dessa temporada da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. E ainda uma entrevista com a atriz Beth Goulart, que esse ano interpreta Maria. A gente volta já, ó, 12h, 37 minutos agora. Agora, 12h, 39 minutos, vamos falar sobre uma programação cultural realizada em um centro de compras aqui da cidade. Franklin, em Portugal, é quem vai contar pra gente que programação é essa. Hein, Franklin? Pois é, Almir, aqui diretamente do Difusora, né, tendo essa Semana do Artesão 2026 e há várias oportunidades, por exemplo, curso de crochê, a gente está aqui nesse contexto, né, de polo de confecções do Agreste, as alunas aqui, e vou conversar com a professora Jane Valim aqui, que é justamente responsável por essa aula. Professora, quanto tempo aí de aula pode-se dizer que essas alunas acabam dominando essa técnica? Boa tarde. Para fazer essa peça, aproximadamente 4 horas, elas já conseguem fazer essa peça, é bem rápida. Muita paciência, né? Muita dedicação. Isso, e ajuda muito a cabeça, né? Quem está aqui está espairecendo também, né? É muito bom. Muito obrigado, muito obrigado. Conversar aqui também com a porta-voz da Vil, Jaque Araújo. Boa tarde, Jaque. Qual a importância da realização dessa Semana do Artesão aqui no Difusor? Boa tarde, é fortalecer as mãos que criam, mãos que fazem, trazendo um espaço maravilhoso com vendas, exposições, tal que eu convido vocês para participarem das 10 da manhã às 10 da noite, com cursos gratuitos, com palestras, com talk e com muita gente maravilhosa fazendo um trabalho manual construído com as mãos. Programação todo dia, a partir de hoje até quando? De hoje até sexta-feira, das 10 da manhã às 10 da noite, no Shopping Difusora, no primeiro piso. Essas pessoas que aproveitaram a oportunidade, podem aprender o que mais? Olha, elas vão aprender o conhecimento, educação, informação, visitação e ainda aprender como fazer o trabalho manual em 3 dias. Vamos ter cursos de crochê, de amigurumi e de macramê. São produtos muito bem feitos, assim, essa natureza artesanal que está essa beleza toda. Sim, sim. A gente sabe que o trabalho manual ele vem trazendo um impacto muito grande para o nosso mercado. A gente precisa enxergar que não é só uma coisa social, é algo que se transforma em marca, transforma a economia e transforma as mulheres para uma renda na vida delas. Fazendo menção a esse dia do artesão, que foi dia 19 de março. Isso, então a Vil, completando seus 38 anos, uniu, fez seu aniversário em um maravilhoso evento, a Semana do Artesão. Bonecas de pano, crochê,
tricô também? Tudo, bonecas de pano, cama, mesa e banho, tricô, quadros, exposição de um Fusquinha. Venha ver esse Fusquinha que tá lindo aqui no Shopping Difusora. Programação só para reforçar, de que horas até que horas desses dias aí? Das 10 da manhã às 10 da noite, concurso gratuito todos os dias, começando hoje, de segunda a sexta-feira, no primeiro piso do Shopping Difusora. Você é nosso convidado. Informação bem reforçada aí. Pois é, olha só, o trabalho aí que sai das mãos aí com muita paciência. Imagina aí, né? Quando a peça fica toda pronta, fica muito bonito realmente. Sair da cabeça de alguém, idealizar aí uma peça e através do trabalho manual fica muito bacana assim ao final. Almir? Valeu, Franklin, valeu. É um espetáculo, né? Habilidades manuais, tricô, crochê, enfim, tá aí, que beleza, né? Tanta gente talentosa que a gente tem por perto e às vezes nem sabe, né? Tá aí uma oportunidade de conhecê-las então. Valeu, viu, Franklin? Muito obrigado. Todo mundo caprichando ali no ponto. Agora a gente vai dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades aqui da nossa região. Vamos ver? Ó, Bezerros fica aqui no Agreste, não é? Mínima de 21, máxima de 28 graus por lá. Catende, Zona da Mata de Pernambuco, mínima de 22, máxima de 26 graus. E Sertânia, lá no Sertão, tem aí a possibilidade de 21 graus, temperatura mínima, 27 graus a temperatura máxima. E a morte e ressurreição de Jesus foram encenadas nesse fim de semana na cidade de Jaqueira, na zona da Mata Sul aqui do estado. O espetáculo aconteceu no centro da cidade. Ó. A peça foi organizada por aproximadamente 100 moradores, pessoal. Além de atuar, eles também participaram da construção dos cenários e da confecção dos figurinos. A encenação contou com trilha sonora contemporânea e efeitos especiais. No final do espetáculo, claro, tem uma das cenas mais emocionantes, não é? Que é a ressurreição de Cristo. A gente está vendo ali ainda um pedacinho da crucificação e aí no final a ressurreição. E a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém completa 57 anos, hein? As apresentações de 2026 começaram no último sábado e seguem até o próximo sábado, dia 4 de abril. Esse ano, o espetáculo celebra os 100 anos de nascimento de Plínio Pacheco, fundador da Cidade Teatro. E vem com novidades tecnológicas também, vamos ver? Antes mesmo de começar, gente de todas as regiões aguardavam ansiosas. Rosa veio da Bahia para, em mais um ano, acompanhar a Paixão de Cristo. Ela veio de caravana com amigos numa viagem de 4 dias. Ônibus com 60 e poucos lugares, daquele de 2 andares. Tudo isso fez essa longa viagem para assistir esse espetáculo, né? Pela 3ª vez. E aí, como é que está a expectativa? Não tem como não se emocionar, né? O amor de Jesus, né? E de Deus e dar seu filho por nós é estonteante, né? Durou 8 horas e meia, saindo de Sergipe para assistir, né? Essa linda homenagem, né? Que o povo dá pra gente, né? E vale a pena? Valeu a pena, com chuva e tudo. O espetáculo ainda vai começar, tá ansioso? Tô ansioso, né? É a primeira vez. E enquanto o espetáculo não começava, era hora de se aprontar. Esta sala reúne mais de 2.000 figurinos. Aqui estão roupas para mais de 550 atores e figurantes que se vestem para contar a história do Salvador do mundo. Aqui, tudo é feito com muita pesquisa. É fruto de muita pesquisa, muito estudo, muito trabalho. Nada está por acaso, né? Tudo simboliza algo, tudo é pensado nos mínimos detalhes, desde dos tipos de tecido, texturas, cartela de cores, a gente faz uso de tingimento natural. Aqui a gente tem também o figurino da rainha Herodíades e do rei Herodes, né? Cada personagem tem a sua identidade, né? E isso auxilia também aos atores a se inserir dentro do personagem para entender como que era esse personagem, como que ele andava, como ele agia, como vivia, qual a época, né, os seus costumes. Enfim, eu acho que o figurino tem essa magia, né, de dar vida aos personagens. Mas além do figurino, outra parte é essencial para dar vida a esses personagens. A gente veio aqui para essa área bem especial, uma área mágica. Inclusive aqui tem um personagem principal. É Jesus ou é Dudu? Agora é o momento de transição. Estou deixando o Dudu quietinho, começando a me preparar para o Jesus. Mas isso aqui é uma engrenagem complexa
e todos são essenciais. É uma história contada em cima da caminhada, né, da linha do tempo de Jesus, mas todos os personagens são fundamentais nesse contexto. Então, cada cenário traz suas particularidades e seu conteúdo essencial na história contada, né? Os detalhes são importantes, né? A maquiagem, as roupas, tudo isso. Inclusive teve o cabelo. Pois é, quando a gente se veste, a gente começa o processo aqui de apropriação, né? Talvez até de incorporar o personagem, mas esse momento é um momento já de concentração, que a gente, nessa caminhada até o primeiro cenário, a gente já vai ficando mais em silêncio, mais concentrado, o elenco vai interagindo, conversando um pouco mais sobre o que vai acontecer nas cenas. E é isso, estamos aqui empenhados sempre para cada dia contar o melhor espetáculo aí, que a gente apresentar o melhor espetáculo que a gente possa. 2026 marca os 100 anos do nascimento do criador de Nova Jerusalém, Plínio Pacheco, que teve a ideia de transformar o espaço no maior teatro ao ar livre do mundo. É um ano que a gente está prestando essa grande homenagem a Plínio Pacheco, um ano marcante, uma temporada diferente, onde a gente preparou um espetáculo cheio de novidades, para que a gente continue com esse legado, a cada ano se superando. Ai de ti, Jesus! Ai de ti, homem ferido por Deus e humilhado! Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. No primeiro dia, até então, cenas comuns da história, mas como a edição é especial, ganhou mais tecnologia. Desde som digital de última geração, efeitos especiais com fogo e iluminação cênica e, digamos, um efeito mágico na ressurreição. Até o ano passado, Jesus subia em uma espécie de elevador. Agora, com uma técnica não revelada pela produção, Jesus sobe cerca de 80 metros e desaparece entre as nuvens. Este ano participam do elenco principal Dudu Azevedo interpretando Jesus, Beth Goulart no papel de Maria e Marcelo Serrado como Herodes. Diferente de um teatro convencional, aqui o público precisa andar entre os 9 cenários. Siga, por favor, a orientação das lanternas vermelhas. Para Rita, isso ajuda o espectador a entrar dentro da história. Com certeza, emociona mais e a gente sente realmente que está vivendo aquilo, naquele momento, naquela situação. Estou maravilhada. Eu sempre venho aqui e fico cada vez mais feliz de sentir essa presença, não só da religião, mas também do amor presente no local. Você já ficou emocionado? Sem dúvida, né? Não tem como você não ficar, né? A história de Jesus, mais de 2000 anos. Então a gente vê que uma história como essa, uma história que traz a família, que traz as pessoas. Não é à toa que a gente vem aqui há muito tempo e sempre que a gente vem aqui cresce, né? Então significa dizer que isso aqui realmente é a história, né, do mundo, a história do Messias, do Jesus que realmente veio para salvar, independente das religiões. Se a gente faz o bem, que é o melhor, né? Então acho que isso aqui significa muito para os católicos. Muito bem, e hoje o AB1 dá início às entrevistas especiais com parte do elenco da Paixão de Cristo. Para começar, a gente vai conferir o bate-papo de Jaira Lima com a atriz Beth Goulart, que interpreta Maria. Veja. Olá, a partir de hoje estamos dando início a uma série de entrevistas com parte do elenco que faz parte do espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, aqui no município de Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco. Este ano, evento 2026. E para começar muito bem essa série de entrevistas, eu estou aqui super bem acompanhada com Beth Goulart. Ela que é atriz consagrada da televisão brasileira. Ela que é escritora, é psicóloga, é diretora também, começou no teatro, já fez várias novelas, séries, filmes também. E é filha dos saudosos Nissete Bruno e Paulo Goulart, né, a quem a gente tem tanto orgulho, né, que
deixou um legado aí para a cultura brasileira. Beth, queria começar dizendo que é um prazer enorme para mim começar essa série com você. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço todo esse carinho. Aliás, desde que chegamos aqui, fomos recebidos por um carinho enorme por todas as pessoas. E eu tenho essa alegria, essa honra de fazer parte de uma família muito querida pelo Brasil. Então eu recebo também no meu coração um carinho especial por eles. Eu acho que as pessoas, quando me veem, lembram um pouquinho deles. E eles estão aqui no meu coração junto comigo. E esse trabalho, Maria, eu faço também em homenagem à minha mãe. Então, é muito bonito esse encontro de afeto, de admiração, de carinho mútuo e de homenagens. A gente acaba fazendo grandes homenagens a personagens que nos ensinaram tantas coisas, né? O legado de amor da minha família vem também desse aprendizado do legado de Maria. Maria é um símbolo desse amor mais puro do mundo, o amor materno, o amor que aceita as dificuldades, que compreende, que perdoa, que ensina, que orienta. E Maria tem também uma resiliência enorme de aceitar a missão de Jesus e aceitar o poder superior de Deus, abrir mão de sua própria personalidade para servir a missão maravilhosa de Jesus diante do mundo, diante da terra e da humanidade. É verdade, você falou desse papel, né? O que é que mudou na sua forma de enxergar a maternidade depois que você começou a vivenciar Maria? Olha, Maria, quando eu penso em Maria, eu lembro de todo tipo de mãe. Desde a mãe mais simples, aquela que mora numa comunidade, que luta para dar comida aos seus filhos, àquela mais poderosa do mundo, que tem um comando à sua frente, consegue coordenar uma equipe com toda a segurança do mundo. Eu penso na maneira mais simples de amar e de ensinar uma criança. Eu penso na capacidade imensa de resiliência que ela teve que viver em toda a sua vida, de compreender o ser humano na sua ignorância e perdoá-lo, apesar de tudo. Ela é uma mulher que tem essa coisa que a Clarice Lispector lindamente diz, que é viver apesar de. Ela nos ensina isso, viver apesar das dificuldades, apesar da dor, apesar da incompreensão, apesar da injustiça e da crueldade dos homens, ainda vale a pena acreditar no amor. Então esse símbolo do feminino, esse símbolo da maternidade, esse símbolo do amor, esse amor mais espiritual, mais divino possível, que está nas coisas mais simples do cotidiano, são grandes ensinamentos de Maria para nós. Então isso me alimenta todos os dias, não só por representá-la, mas por admirá-la. Eu sou uma mariana, eu rezo muito por ela e agradeço muito a presença dela na minha vida, porque ela tem essa generosidade de compreender o outro e aceitar o outro como ele é, sem julgamento, dando a ele a chance de se melhorar a cada dia, de se tornar uma pessoa melhor. Que é isso, estamos todos em processo de aprendizado e crescimento, podemos nos melhorar a cada dia. E ela tem essa sabedoria, essa paciência e essa alegria de poder exercer o amor a todas as pessoas. Você começou no teatro. Sim. E por mais que a gente fale da grandiosidade que é o espetáculo da Paixão de Cristo aqui em Nova Jerusalém, Pernambuco, só quem vem até aqui é que sente de verdade toda essa magia, toda essa energia, né, toda essa emoção. Como é que está sendo para você? Maravilhoso. É uma experiência nova, é a primeira vez que eu faço um teatro assim, a céu aberto, esse aqui é o maior teatro do mundo a céu aberto, e vivendo uma história que as pessoas conhecem. Então, na verdade, as pessoas estão aqui não para conhecer a história, mas para reviver a história ao nosso lado. E isso dá uma potencialidade a isso muito grande. O teatro é a arte da humanidade, é uma arte viva, que precisa ser vivenciada para ser valorizada. Então, é uma experiência inesquecível para mim, estar aqui, podendo me relacionar também com a natureza, porque nós somos envolvidos por tudo isso, não é? O céu, a terra, os pássaros cantando, a energia das pessoas, nós somos tomados por essa energia coletiva, universal, que nos faz sentir pertencentes a essa natureza toda. Fazemos parte dessa união. Como diz o Ubuntu, que é uma expressão africana, eu sou porque nós somos. E é isso que a gente vivencia nessa experiência. E eu sei que é um momento muito especial para você fazer parte dessa encenação, mas tem alguma cena que te tocou mais? É muito forte a cena do final, sabe? A cena da Pietà, a famosa Pietà, quando ela está com Jesus no seu colo.
e reflete sobre a crueldade dos homens. Ela sabe que é uma missão superior, uma missão divina, mas apesar disso tudo, ela tem a dor da mãe, ela tem a dor do humano. Ali, de alguma forma, ela se despede do ser humano que foi Jesus e se abre para o grande Espírito que é Jesus, que continua vivo dentro de nós. Isso é muito bonito da história, a gente vivencia também a ressurreição de Cristo, mas esse momento é muito significativo, eu acho que é um momento que toca o coração das pessoas. A Beth, a atriz que chegou aqui, vai voltar do mesmo jeito? Não, a gente é transformado todos os dias, ainda mais por experiências como essa, que é uma experiência direta com o público. As pessoas saem transformadas de um espetáculo, mas nós também saímos. Aquele momento de encontro no final, quando há o aplauso da plateia, a gente se dá no espetáculo, mas eles também se dão nesse momento. Então é um momento de encontro de almas, um momento de entregas mútuas, né? E isso é transformador, todos os dias, cada dia é uma experiência nova, e será. Beth, queria te agradecer demais pela sua participação aqui com a gente hoje nessa entrevista. Pedir para você fazer o convite para o pessoal de casa que ainda não veio conhecer esse espetáculo. Eu que agradeço. Vem assistir a Paixão de Cristo aqui em Nova Jerusalém. Você não pode perder essa experiência. Estamos aqui até o dia 4 de abril e você não pode perder. Esperamos por você. Pobre filho, quanto sangue, quanta ferida nesta carne lacerada. E amanhã você vai ver o bate-papo com o ator Carlo Porto, que esse ano interpreta o rei Herodes. Daqui a pouquinho o pessoal tem o Panorama CBN, a gente vai conversar com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Toritama, Luan Leitão. A gente vai falar sobre o Festival do Jeans de Toritama. O Panorama começa daqui a pouquinho às 2 horas na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa segunda-feira, agradecendo demais a sua presença aí do outro lado. E a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até lá.